microfones ligados, né? Porque é melhor. Isso. Caros amigos internautas, é um prazer muito grande estarmos juntos novamente. Eu sou Gilson Santos Bertoso, o superintendente do Sindicider, Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Produtos Siderúrgicos. Sempre lembrando que o Sindicider é o sindicato patronal que representa em todo o Brasil as empresas distribuidoras de aço, sejam aços planos, sejam aços longos, seja aço ao carbono, aço inox ou aço especial. Essas empresas que compram aço, estocam, beneficiam o aço, cortando, dobrando, fabricando telhas, tubos e perfis, ou partes e componentes que depois são vendidos para o setor metal mecânico. Todas essas empresas são representadas pelo Sindicider. Nós somos alguma coisa em torno de 3.500 empresas em todo o Brasil. E o nosso principal objetivo é desenvolver o setor, capacitar essas empresas as quais nós representamos para a competitividade bastante acirrada que nós vivemos hoje no século XXI, na verdade, na terceira década já do século XXI. E diante dessa filosofia de capacitar as empresas, levar informações estratégicas, hoje o assunto que nós vamos tratar é de e-commerce na distribuição de aço. Como é que a distribuição de aço está recebendo e está tratando o comércio eletrônico? Então, estamos tendo o prazer de receber aqui a Silmara Timóteo Vernúcio, executiva de estratégia de varejo da ArcelorMittal. Silmara, seja muito bem-vinda. Você me ouve bem aí? Sim, Gilson, perfeito. Bom dia para todo mundo. Legal. Obrigada pelo convite. Excelente. Estamos recebendo também aqui o Ascânio Berrigue de Figueiredo Silva, que é diretor executivo das Soluções em Aço e Minas, e o Ascânio também é vice-presidente do INDA, que é o Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço, instituição co-irmã e parceira aqui do Sindicider. Você me ouve bem aí, Ascânio? Sim, eu ouço perfeitamente. Bom dia, Silmara. Bom dia, Gilson. Bom dia a todos e todas que estão aí nos ouvindo. É um prazer estar aqui e falar com você sobre esse assunto. Legal, Ascânio. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Então, o nosso objetivo aqui nessas transmissões de Sindicider é sempre ter um raciocínio linear, tentar ser didático para que o nosso internauta que nos acompanha possa formar um juízo de valor e sair dessa transmissão com alguma coisa útil para ele usar no dia a dia lá no cockpit das suas empresas. Então, para a gente começar a falar um pouco de inovação, eu queria me socorrer aqui do ano de 1995, olhar um pouco para os últimos 25 anos. Em 1995 foi quando nós criamos aqui no Brasil o Comitê Gestor da Internet. Então, olhando para esses últimos 25 anos, a gente percebe que nós sofremos, no nosso dia a dia, mudanças bastante abruptas, né? Mudanças realmente disruptivas na nossa forma de pensar, de se comportar, de agir. Então, olhando para essas mudanças que a gente teve na nossa vida pessoal, antes de olhar porque essas mudanças podem acarretar nas nossas empresas, eu queria saber, Silmara, como é que você leva isso no dia a dia? Como é que você recebe essas inovações, tanto tecnológica quanto de software? Uma TV agora conversa com a internet, antigamente você pedia comida de um jeito, hoje você pede de outra. Como é que você trata isso? Porque as pessoas, algumas têm um paladar mais rápido para absorver esse tipo de mudança, outras nem tanto, são um pouco mais refratárias. Para você, no seu dia a dia aí com a sua família, como é que essas mudanças tecnológicas, como é que essas inovações chegam para vocês aí? Tá, Gilson, né, e para todos, assim, essas mudanças são um caminho, na verdade, sem volta, né, o que você disse, a gente, hoje, a televisão você conversa com ela, você pede para abrir um aplicativo, as redes sociais, eu acho que, como você disse aí, desde, né, pensando nas mudanças dentro desse nosso século, elas vêm, as redes sociais, a cumprir um papel de informação ou de conteúdo e de interação com as pessoas, e que você faz isso hoje pela sua TV, que você faz isso hoje por todo o seu dia a dia. Acho que a reputação das empresas começou a ficar algo muito diferente também quando você está nesse dia a dia de redes sociais, e dentro, né, da minha realidade aqui, isso teve que ser absorvido, tá? Eu confesso que, assim, no primeiro momento a gente tem dificuldade de, meu Deus, essa TV nova, como é que eu falo com ela? Esse celular novo, quais são todas, né, as atividades que a gente tem? E hoje eu acho que, assim, a gente tem que se adaptar realmente a elas, porque senão você não consegue ir evoluindo junto com essas inovações, né? Quem diria que esse aparelho aqui fosse fazer todas as funções que a gente precisa, né? Ninguém acha que
imaginava que a gente pudesse utilizar tanto isso para transações de pedir comida, desde que você possa comprar um produto. Então, eu acredito que, assim, a gente tem dificuldade, mas essa nova geração aqui, e que vão ser os nossos, né, futuros executivos ou compradores aí, eles já nascem digital, eles já nascem com essas inovações presentes. Meu sobrinho de 7 anos já só clica nas coisas, né? Não existe mais a fase de você telefonar ou você resolver algum negócio por sistemas antigos. Ascânio, como é que é para você? Você que é lá de Minas Gerais, antigamente comprava aquelas bolachas do Clube da Esquina, Polvi, etc. Hoje você vai lá, né, em determinados aplicativos e tudo está à mão. Você é aquele cara que recebe isso com facilidade ou tem alguma resistência, espera ver como é que as coisas se comportam para depois ir surfar nessa onda aí? Pegando carona no que você falou, como eu sou de Minas Gerais, eu vou falar de trem, né? Eu tenho um amigo que faz uma paródia, na verdade, um paralelo com o atual momento que nós estamos vivendo, indo lá atrás, no passado, nas ferrovias, né? Quando as ferrovias foram feitas, né, lá no final, meio de 1800 e alguma coisa, né, foi feita inicialmente apenas para transporte de passageiros, né? Demorou 30, 40, 50 anos para a invenção da ferrovia ser, para o público geral, encontrar a finalidade exata, né, da invenção das ferrovias, que era transporte de carga, né? Poderia facilitar muito essas coisas. E nós estamos vivendo agora, muito provavelmente, uma compreensão de para que a internet foi realmente feita, né? Ou o que é que a internet e todas essas interligações digitais podem nos trazer de qualidade de vida, de redução da nossa mobilidade, né? E essa reunião que nós estamos fazendo aqui, eu faço mais de 5, mais de 10, às vezes 10, todos os dias, com toda a nossa equipe, com todas as interfaces que a gente tem, sem ninguém precisar de sair de casa, sem ninguém precisar de acordar, trocar de roupa, pegar o carro, né? Você pode ficar mais tempo em casa, com isso você pode ter uma qualidade de vida melhor, porque você pode estar mais próximo da sua família no dia a dia. Eu nunca almocei com a minha família, tanto quanto eu estou almoçando agora, e isso está sendo sensacional, tá? Eu não quero, de certa forma, perder isso, ou perder isso totalmente, quando toda essa situação acabar. Então, eu acho que agora, finalmente, né, acho que quando a internet foi feita, eu lembro aí você falou 1995, né? Quando ela foi feita, não, né? Ela foi feita lá no início da década de 80, ela tinha uso militar apenas, né? Ela entrou no dia a dia das pessoas no meio da década de 90, né? Do meio para o fim da década de 90, que ela entrou na vida das pessoas de forma muito intensa. Agora, finalmente, 20 e tantos anos depois, nós estamos descobrindo, através da situação forçada que foi criada com essa pandemia, né? O que ela realmente pode trazer de benefício e de qualidade de vida, principalmente para todos nós, né? Eu acho que esse é o grande aprendizado que nós estamos tendo nesse momento. Infeliz ou infelizmente, precisamos desse empurrão aí, né, de uma ameaça invisível que está aí circundando a todos nós, para poder enxergar isso daí. Eu não tenho dúvida que essa pandemia ela vai trazer para todos nós uma reflexão profunda e novas formas de comportamento. Agora, olhando para esses últimos 25 anos, só para finalizar um pouco essas mudanças, esse tsunami de mudanças que a gente está vivendo, né? Eu acho que na história da humanidade a gente nunca experimentou transformações tão rápidas e tão volumosas como essa dos últimos 25 anos. Né? Nem mesmo quando a gente falava lá no século XV do processo de expansão marítima europeia chegando na América, quando o europeu chega na América, como se o homem chegou à Lua, né? Como se tivesse chegado à Lua. Isso não mudou nada do dia a dia dos europeus, a coisa foi mudando paulatinamente, né? Agora, nesse tempo, numa semana, você tem, por exemplo, um aplicativo que faz com que você não alugue mais filme como você alugava, você saía de casa para alugar filme, e hoje você tem um aplicativo, você tem uma prestação de serviço na televisão, que você aluga o filme na televisão, você não sai mais para ir ao ponto de táxi ou para ligar para o taxista, você chama o táxi pelo seu aplicativo, você se comunica, né? Como nós estamos fazendo agora, com outros estados, por intermédio da internet. E essas mudanças elas trazem
transformações no nosso dia a dia, e essas transformações também são levadas para as empresas, né? Então, quer dizer, as empresas o que são? Elas são compostas por pessoas. E aí, se você tem um comportamento na sua vida pessoal, esse comportamento também é levado para dentro da cultura de empresa, e a inovação tecnológica, como o Ascânio disse, com o tempo ela vai sendo assimilada, ela vai sendo bem digerida. Quando a gente fala de inovação, Silmara, quando a gente fala de nova tecnologia chegando na empresa, como é que é a cultura da ArcelorMittal em receber essas inovações, em receber essa nova tecnologia? Essas novas ações de tecnologia são bem recebidas aí por vocês? Existe alguma estratégia para digerir isso e usar isso em favor da empresa? Como é que funciona aí? Tá, olha, Gilson, realmente a Arcelor está bem antenada nessa parte, né? A gente já há um bom tempo vem trabalhando no foco do que é o consumidor, tá? A gente é uma empresa orientada para o consumidor. E sendo orientada para o consumidor, a gente teve que estar antenado a todas essas inovações tecnológicas, porque é o que o consumidor vem pedindo. O novo consumidor, né, ele já não é mais aquele que vai e compra o produto na primeira loja que aparece, né? Mesmo no setor siderúrgico, a gente percebe que, apesar da gente ter, né, produtos que não são tão que a gente fala esse consumo, né, desenfreado, é quando ele realmente precisa, mas assim, ele faz uma pesquisa sobre isso, ele tenta entender o conteúdo do que aquela empresa está oferecendo, além de tudo, ele também pesquisa por uma internet, reputação dessa empresa, os preços que são praticados, o tipo de produto que ela oferece. Então, assim, a ArcelorMittal, sim, é orientada para essa inovação tecnológica. A gente tem, inclusive, uma área, né, que é só voltada à inovação e soluções, que é o nosso Lab. Então, a gente já vem, desde há muito tempo, praticando essas inovações e vem, inclusive, já há 5 anos trabalhando com e-commerce, né, dentro dessa filosofia digital. Ascânio, para vocês aí dentro das soluções Usiminas e do grupo da Usiminas como um todo, a gente olha para os aços longos, né, na ArcelorMittal, a gente às vezes até consegue enxergar com mais facilidade o consumidor entrando numa loja virtual e comprando determinados tipos de produtos, mas quando a gente fala de aço plano, essa coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Usando aquele exemplo da ferrovia que você deu, talvez a gente tenha que percorrer um bom tempo de encontrar um modelo ideal, né? Eu acho que vocês dois são desbravadores de criar lojas virtuais e de trazer essa tecnologia para dentro do nosso mercado, mas especificamente no nosso plano, como é que vocês recebem essas tecnologias aí no Grupo Usiminas, Ascânio, especificamente nas soluções? Como é que vocês tratam disso? Qual é o cuidado ou a preocupação que vocês têm de se manter com foco no desenvolvimento tecnológico? A nossa preocupação, especificamente aqui nas soluções em Minas, mas eu estendo isso para o Grupo em Minas inteiro, né, a gente, desde 3 ou 4 anos atrás, a gente começou a fazer um trabalho intenso dentro da empresa e a gente detectou, naquele momento inicial, que a primeira coisa que a gente tinha que fazer, antes de entrar em tecnologia, ferramentas, meios, era mudar o mindset coletivo, né, o pensamento coletivo de grupo da empresa, para o pensamento coletivo, para esse mindset inovador, né? Pessoas trabalhando em conjunto, constantemente buscando alternativas de inovações em tudo, tá? Desde os processos mais simples, né, até os processos mais complexos, como, por exemplo, desenvolver e colocar no ar uma plataforma a gente gosta de chamar nosso meio aqui de uma plataforma de conteúdo e vendas, né? Porque a gente entende que as duas coisas andam juntas. Aço plano está muito mais presente na vida de todo mundo, né? Em coisas complexas como o automóvel, há coisas simples como um pé de mesa, do que as pessoas acham, né? Ou do que as pessoas percebem, né? Então, o que nós estamos entendendo, e é o nosso objetivo com esse projeto, né? Em termos de inovação, em termos de consciência coletiva para inovação dentro da empresa, entre outras coisas, né, a gente desenvolver algo mais profundo que consiga ser, né, não apenas uma nova forma de vender aço, como um meio
de criação de demanda, ou de finalmente capturar uma demanda reprimida para aplicações de aço que existe no nosso país, no nosso mercado. A gente consome 100 quilos por habitante ano desde 1980, a gente não consegue sair desse patamar. Lugares minimamente desenvolvidos, com dimensões continentais, ou seja, que possam ser comparados com a nossa realidade. A gente tem, no mínimo, 300 quilos por habitante ano, quer dizer, nós temos potencial para triplicar o nosso consumo per capita no Brasil, pelo menos, e nós entendemos que essa demanda aí potencial, essa demanda latente que ainda não foi capturada, ela tem que ser capturada com facilidade de acesso aos produtos e com conhecimento, né, com difusão do conhecimento. Né, a nossa plataforma aí, convido aí o pessoal da ArcelorMittal a pensar nisso também de forma intensa, porque é um meio de produção de informação que é comum, né, às usinas que patrocinam, né, que é o CBCA, o Centro Brasileiro da Construção em Aço, do qual eu sou o atual diretor executivo. A gente lá desenvolve muita informação técnica, que está lá disponível para todos, né, que quiserem capturar e entender, estudar e mais a fundo. E na nossa plataforma, por exemplo, nós vamos ser também um meio de difusão de todas essas informações técnicas que o CBCA trabalha e outras que nós vamos trabalhar, obviamente, por conta própria, mas essa que está pronta do CBCA, eu acho que não apenas a nossa plataforma, como todas as outras, tem que desenvolver esse papel de promover, de facilitar o acesso, de difundir ainda mais essas informações, porque é através da informação e da facilidade de acesso aos produtos que nós vamos conseguir finalmente criar demanda, né? Eu acho que essas ferramentas, principalmente para nós hoje, trazem essa possibilidade, a possibilidade da gente criar demanda, né? Muitas vezes as pessoas veem por outros olhos, né? Em vez de ver o copo cheio, ver o copo mais vazio. A gente sabe que isso sempre acontece, né? Às vezes clientes ficam ameaçados com a entrada de uma plataforma, entendendo que a gente vai pegar o mercado, mas a principal função de uma plataforma dessa, e que traz benefício a todos, é essa possibilidade de criação de demanda que existe vinculada a uma ferramenta dessa. Eu podia só, desculpa, Gilson, completar até, foi muito interessante a colocação do Ascânio, né, porque realmente a gente tem acho que como siderúrgica, né, tem esse papel de mostrar um novo conteúdo, de mostrar possibilidades. Então, assim, eu queria colocar, quando a gente abriu o nosso e-commerce, a gente começou a perceber um tipo de fornecedor, de comprador para os nossos produtos que a gente nem imaginava. Por exemplo, um escultor grande, né, de grande porte, que usa tanto aços longos quanto planos. Até lembrando, né, Gilson, que assim, na nossa distribuição, no nosso varejo, a gente também comercializa produtos planos. E a gente começou a perceber, eu dei esse exemplo do escultor, mas assim, várias possibilidades. Então, acho que é papel, sim, nosso da siderurgia de mostrar outros caminhos para o uso dos nossos produtos. Eu acho que tem duas coisas que didaticamente são legais a gente pontuar aqui. Primeiro é que assim, né, nós estamos tentando criar aí estratégias para fazer comércio eletrônico. Então, quando a gente fala de venda de empresa para empresa, de CNPJ para CNPJ, não só no mercado do aço, mas de uma maneira geral, esse é um trabalho muito difícil, né? Diferentemente quando você faz venda no varejo, que é o B2C, né? O B2B, ele eletronicamente, você não tem grandes cases aí de empresas que atuam de maneira muito agressiva, porque a venda de empresa para empresa, ela tem algumas características que, a meu ver, e eu tento observar muito isso, acompanhar, ela tem algumas características que envolvem logística, que envolvem preço, que envolvem quantidade, que são muito peculiares e tratadas de maneira muito particular. Não dá para ser aquele produto que está lá no supermercado que você entra e retira a quantidade que você quer e o preço é uniforme, o formato é único. Não é isso quando a gente fala de venda empresarial. Então, nós estamos tateando nesse mercado e vocês aí estão, como eu já disse, desbravando essa ideia de correr atrás para poder oferecer esse serviço, né? Agora, uma outra coisa que me preocupa muito também, que eu acho que o Ascânio tocou um pouco nesse assunto, Silmara, é o fato de que, se a gente não for
empresas que se preocupem com tecnologia, não só para sensibilizar o consumidor da importância e da aplicabilidade do aço no dia a dia, nós também não vamos ser empresas suficientemente atraentes para esses novos talentos que nós queremos atrair, né? Então, quer dizer, se a gente continuar desprezando a tecnologia, atuando em nossas empresas no mesmo formato que a gente atuava há 20, 30 anos atrás, daqui a pouco o nosso vendedor se aposenta, daqui a pouco o presidente da empresa para de trabalhar, e nós não vamos ter ninguém que queira fazer parte do mercado da distribuição de aço, porque nós não conseguimos atrair, não conseguimos reter talento. Então, esse namoro, essa penetração da tecnologia das nossas empresas, ela também funciona no sentido de trazermos essas empresas para o século XXI, né? Então, diante disso, Silmara, como é que foi a criação desse e-commerce aí na ArcelorMittal e como é que vocês estão percebendo a reação dos consumidores? Você falou um pouquinho que tem, às vezes, algumas demandas que são inusitadas e que talvez no nosso dia a dia a gente não percebesse, como é o caso de um escultor ir lá e comprar pela loja virtual. Como é que foi implantar? Quais as principais dificuldades que vocês tiveram e quais são as curiosidades que você vê no dia a dia nessa loja virtual da Arcelor? Tá. Bom, até assim, a gente começou esse e-commerce num primeiro momento, tá? Como eu falei, aqueles 5 anos atrás, com a visão mais da gente conhecer mesmo a visão desse consumidor, né? Aquilo que eu falei que a gente estava centrado nesse consumidor e a gente queria captar, buscar oportunidades. E quando a gente percebeu, depois, com uma certa maturidade, 2 anos e meio, que ele também queria usar e começou a ver essa plataforma, estou falando de consumidor final, B2C mesmo, tá? Ele começou a ver ali possibilidade da compra, da conveniência, sim, Gilson, com todos os entraves que você colocou, de que, assim, nosso material é pesado, tem 12 metros, não é a mesma coisa que você comprar, né, um óculos pela internet que ele vai no que a gente chama aí das caixas marrons, não, a gente tem toda uma complexidade logística. Então, quando você fala das dificuldades que a gente enfrentou, além das tecnológicas, porque tem que integrar com o sistema, né? Você tem uma plataforma ali que está adaptada, mas que não tem a robustez toda de um sistema por trás, que a gente tem numa siderúrgica. A gente tem essa parte logística que é fundamental, a gente tem a parte da eficiência de fazer isso, porque não adianta você ir para um caminho em que você depois começa a ter reclamações que você não está atendendo, né, aquilo que você prometeu, ainda mais com esse público, como você falou, de novos talentos, né, de que a gente vai ter aí no futuro, é fundamental você manter aquilo que você prometeu. Então, o que eu vejo aí como um ponto crucial para que a gente tenha aí novos, né, talentos dessa empresa, a gente fazer esse trabalho com eficiência, usando, sim, as tecnologias mais adequadas, desenvolvendo isso para ser fácil também, para que seja algo para que todos possam utilizar, e a gente fez esse caminho, como eu te falei, um pouco até, primeiro pelo consumidor final, para depois a gente ir para o B2B, tá? Porque o B2B a gente até já conhecia um pouco. Legal, Ascânio, aí no dia a dia de vocês também tiveram a ousadia de implantar um canal para conversar com o consumidor, de fazer até uma venda e, eventualmente, uma pré-venda pela internet. Como é que você está analisando essa experiência aí dentro das Soluções Usiminas? Bem, a gente está vendo isso com muito, muito bons olhos, né? Estamos ainda em fase de desenvolvimento da nossa ferramenta, estamos aprendendo muita coisa, estamos descobrindo muita coisa, né? Principalmente a força da marca Usiminas, por exemplo, que a gente sempre tinha noção, obviamente, que era uma marca forte, mas agora nós estamos vendo na prática o quão forte essa marca é para as pessoas, né? Através de experiências das pessoas adquirindo produtos na nossa plataforma, os retornos que a gente tem, né? A nossa história nisso daí começou, como eu disse, há alguns anos aí com esse primeiro passo, que foi uma mobilização total da empresa para transformar esse modelo mental coletivo da empresa. E esse projeto especificamente foi um projeto que amadureceu dentro desse processo
e ele teve o design sprint dele, especificamente, né, da plataforma, do meio da ferramenta que nós estamos desenvolvendo, o design sprint, que é a forma, hoje, né, uma forma bem diferente, bem atual, de se começar um projeto. O dele foi em agosto do ano passado, ou seja, não fizemos isso por conta da situação de pandemia, mas, obviamente, a situação de pandemia acelerou o processo mais do que a gente até imaginava, né? A gente falou muito em B2B, B2C aqui, mas eu acho que o grande conceito que nós estamos descobrindo também, que tem que ser explorado, e é mais atual, inclusive, para ser explorado dentro desse meio de venda, né, é o B2B2C, né, que é você atender um cliente final, mas passando pelo prestador de serviço que vai poder receber aquilo que ele adquiriu, por exemplo, e transformar no que ele quer, né, porque eu brinco com o pessoal aqui nas Soluções de Minas que a gente vende uma coisa que não existe, né, que apesar de ter 15 toneladas, 20 toneladas, às vezes, é uma coisa que não existe. Né? Uma bobina de aço é simplesmente uma coisa que não existe no dia a dia de ninguém. Ninguém nunca saiu sábado de manhã para comprar uma bobina de aço, né, de casa. Então, as pessoas não querem uma bobina de aço, as pessoas não querem uma chapa de aço, as pessoas não querem um tubo, um perfil de aço, as pessoas querem uma estrutura de telhado, as pessoas querem fazer uma prateleira na casa delas, as pessoas querem fazer um revestimento de fachada nas suas casas, e eles não vão fazer isso só com os produtos, né? Ou seja, tem que ter o meio, tem que ter o caminho desse produto para chegar naquilo que a pessoa quer na casa dela, o que a pessoa quer na sua pequena indústria, no seu pequeno comércio, no seu pequeno negócio, ou no seu negócio, né, de forma geral, e a gente tem que criar esse caminho através da plataforma. Esse, para mim, é o maior desafio dessa abordagem, porque, de novo, né, nós vendemos coisas que não são que as pessoas usam no seu dia a dia. Nós vendemos coisas que precisam de passar por um caminho para chegar naquilo que as pessoas realmente precisam e usam no seu dia a dia. Então, o maior desafio para nós, e aqui é o que nós estamos criando muito, gastando muita energia, né, investindo toda a nossa energia dentro do desenvolvimento desse projeto, é justamente em criar estes caminhos, né, para que as pessoas, através de orientação técnica, através de informação, né, através de uma forma de abordagem totalmente diferente do que é uma abordagem de venda normal, né, consigam atingir os objetivos através do produto e do caminho que esse produto precisa percorrer para chegar naquilo que a pessoa realmente precisa. Você sabe que eu acho interessante essa abordagem que eu acho que permeia sempre a sua preocupação institucional, que é com o aço. Né? O aço, para mim, eu cheguei aqui no Sindicider há 20 anos atrás e sou oriundo do mercado cultural. A minha vivência sempre foi em organizações não governamentais. O Sindicider é uma organização não governamental. E uma das primeiras aulas que eu tive aqui falando sobre aço foi com o presidente, na ocasião, que me contratou, e ele dizia que o aço é como um ator, né? Quando ele está na coxia, quando ele está nos bastidores, ele está ali, ninguém conhece, ninguém sabe o que é, ele é uma chapa fria, inerte e cinza, né? Mas quando ele entra em cena, ele se transforma num carro, ele se transforma numa joia, ele se transforma no elevador, no fogão. Então, o aço no dia a dia, a importância do aço nas nossas vidas, eu acho que é uma coisa muito legal que a tecnologia, através desses portais de informação, elas podem trazer, porque senão, Ascânio, nós nunca vamos conseguir sensibilizar o arquiteto, por exemplo, né, a intensificar a edificação, utilizando-se do aço preponderantemente nessas construções, como acontece em diferentes países do mundo, né? Você está falando do CBCA, que faz um trabalho muito legal nessa direção, mas se a gente não divulgar, se a gente não mostrar, isso vai ficar muito longe para o arquiteto brasileiro, para o engenheiro brasileiro, na hora de consumir aço. O próprio consumidor final do aço, que é aquele camarada que está usando o carro, ele não tem dimensão do que é esse produto e da grandeza que esse produto tem. E uma outra coisa que eu acho importante é que quando a gente, né, se atreve, como vocês, a ingressarem no e-commerce, a colocarem suas lojas virtuais, a se arriscarem, a desbravarem uma abertura de canal para fazer vendas via tecnológica, via internet, via eletrônica, nós estamos falando de colocar
o brand, de colocar a marca da empresa numa grande berlinda, né? Quer dizer, você está falando lá com o consumidor e a tua marca está ali, diferentemente de quando você está fazendo venda só para outra empresa, onde o consumidor final, às vezes, não tem muita ideia do que é a marca Uzi Minas ou do que é a marca ArcelorMittal. Então, essa dedicação interna, né, e esse cuidado, eu acho que é importante mencionar para quem está nos assistindo, para os nossos afiliados, que, além de criar novos canais de comunicação, nós estamos preocupados com desenvolver boas e sólidas marcas, e nós estamos preocupados mais ainda com o consumo de aço no Brasil, né? Realmente levar o Brasil para um consumo de aço que possa significar desenvolvimento para a nossa sociedade. Não é isso? Agora, Silmara, olhando um pouco, então, para o futuro, né? Estamos chegando no final desse bate-papo, olhando um pouco para o futuro, quais expectativas que vocês têm aí na Arcelor em relação ao uso dessa tecnologia na venda de aço através do comércio eletrônico? Tá, Gilson, a gente, assim, seguindo muito a tendência, eu acho que a gente percebeu agora, no momento de pandemia, né, que todas as ações que a gente já tinha, era necessário ainda assim acelerar mais, como a Ascânio disse que aceleraram, né, algumas dentro dessa parte, eu vejo que, assim, nós também, da ArcelorMittal, fizemos uma grande aceleração, eu vejo que o nosso setor tem que ter um olhar mais para essa parte de digitalização e de não só a venda, né, mas sim essa comunicação até de entender, poder segmentar melhor esses perfis de pessoas que compram aço, a gente conhecer, como a Ascânio colocou, né, pessoas que nem sabiam, né, que esse aço é necessário, que ele está lá excluso. Então, assim, a gente precisa entender esse consumidor, precisa estar no foco do cliente. O que é estar no foco do cliente? Eu estar entendendo aquele cliente que está lá na ponta, né, o que ele precisa, o que realmente a gente tem que ofertar. Então, eu vejo que no setor de siderurgia, não só nós, né, que somos aí os fabricantes, mas também os distribuidores, tem que estar antenado para essa parte de digitalização, de, né, colocar tecnologia dentro dos negócios, porque é um caminho sem volta. É um caminho realmente que seria ótimo se todo mundo acordasse todos os dias e falasse, nossa, eu estou com muita vontade de comprar hoje aço, né? Mas nosso produto não é assim, ele precisa ser realmente trabalhado na parte de conteúdo, e para isso eu acho que é necessário que todo o setor esteja realmente voltado a essas mudanças tecnológicas, porque esses vão ser os nossos futuros, sejam ou talentos que vão trabalhar dentro da empresa, ou pessoas que vão comprar o nosso aço. Legal. Eu estou recebendo aqui, a gente está vendo aqui, agradecendo os nossos internautas que estão participando. Então, alguns dizem assim, a venda de aço pela internet é importante, mas a gente precisa ajustar, acertar muito o canal de distribuição, né, o canal de entrega. Você tem uma unidade aqui, você está vendendo aço lá no Ceará, então precisa acertar de maneira bastante eficiente a logística disso. Outro internauta nosso aqui ressalta que o e-commerce de aço na Europa já é uma coisa um pouco mais evoluída, no qual a gente tem também que se espelhar em relação a isso. Então, diante dessas questões, Ascânio, como é que você olha para frente aí, qual a expectativa sua de futuro em relação a esse trabalho de comercialização de aço de forma eletrônica? Eu diria assim, concordo, né? Por exemplo, a Klöckner foi a primeira plataforma de venda de aço que eu vi. Existem outras experiências na China, experiências que estão sendo desenvolvidas até no Vale do Silício. A nossa ambição nesse projeto é grande, né? Nós queremos ser melhor que todas essas aí, né? É fácil falar, mas essa é a ambição mesmo. Nós queremos ser a melhor plataforma de aço, ou de venda de aço, de consumo de aço, do mundo, né? Eu concordo com a Silmara aí na questão de como a gente capturar essa pessoa, né, que quer fazer algo. Eu iria até além, viu, Silmara? Como falar para a pessoa que ela quer fazer algo que nem ela sabe, muitas vezes, né? Isso é possível, né? Porque muitas vezes as pessoas veem algo e não sabem como que elas podem chegar naquilo, né? E o nosso papel é simplesmente mostrar que é possível chegar naquilo de uma forma fácil, né, de uma forma acessível, de uma maneira simples, né? Essas questões, gente, a logística para uma operação dessa, ela é completamente diferente, né? Nós estamos pensando aqui
por exemplo, qual é o módulo logístico que vai fazer a gente transformar essa operação numa operação mais fácil, mais rápida e mais eficiente, né? Porque não adianta a gente querer fazer o produto ser acessível, mas ser acessível a um custo que é inviável daquela solução ser mantida, né? O desafio é muito complexo, né? A gente precisa de fazer com que aquele produto seja acessível de uma forma viável, né? De uma forma sustentável, né? De uma forma que consiga ser evoluída constantemente, aprimorada, e cada vez mais um veículo, né, de impulsionar esse consumo, e mais uma vez, que é o principal objetivo dessa iniciativa, capturar o potencial latente de consumo de aço que existe, né, no nosso país, na nossa sociedade, e que nós ainda não conseguimos capturar. A gente ainda não conseguiu colocar as estruturas de aço, por exemplo, as construções intensivas em aço, em patamares mínimos que existem em outros lugares, né, outros países de dimensões continentais como o nosso, com o desenvolvimento do parque industrial que o nosso já tem, né, nós não conseguimos colocar, a gente fica aí, 2% das construções do dia a dia são de estruturas de aço, quando minimamente tinham que ser 33%, né? Se a gente sai de 2% para 33%, isso aí é mais uma usina de necessidade de aço do Brasil, né? A gente dá um salto de consumo absurdo, e a gente chega, né, minimamente, os patamares razoáveis de consumo de aço por habitante que existem em países com desenvolvimento industrial até menores que o nosso, em muitos casos, né? Enfim, eu acho que o potencial para esse caminho aí é gigantesco. Esse, para mim, é o caminho que vai nos fazer capturar esse potencial latente que a gente nunca conseguiu capturar. Portanto, é muito importante que todo o mercado veja essas iniciativas não como uma ameaça, mas como contribuição para impulsionar o mercado que é de todos, né, o mercado onde todos participam, sempre vai ter necessidade e papel para todos os tipos de negócio nesse mercado. Essas iniciativas não canibalizam outras situações e outras formas de vender aço que já existem, a meu ver, de forma alguma. Sempre vão existir os nichos que serão atendidos pelos meios que já existem e não por estes que nós estamos criando, né? Tenho certeza disso. As lojas mais regionais, né? Sempre vai existir o consumidor que vai querer ir lá no lugar, ver, carregar, pegar, colocar dentro do seu carro, levar para sua casa, isso sempre vai existir, nunca vai deixar de existir, mas existe aí uma tendência nova que nós temos que capturar e temos que usar essa tendência nova e essas novas possibilidades, novas ferramentas para criar demanda. Eu vou insistir muito nisso, porque essa é a minha visão, é assim que eu vejo esse potencial. Eu acho que finalmente a gente chegou no ponto que a gente tem às mãos ferramentas e meios para finalmente conseguir capturar essa demanda reprimida que existe no nosso mercado. Legal, excelente. Lembrando também que nós temos aqui no Sindicider, a gente acabou tendo um pouco de dificuldade para fazer contato, para trazê-los para participar também, mas aqui no Sindicider a gente tem um associado muito importante, que é a Aperam Inox, né? Temos vários associados aqui do Sindicider que são da área do aço inox, e a Aperam também tem uma loja muito legal para aço inox, que já faz esse trabalho há algum tempo. Numa próxima oportunidade, nós vamos convidá-los para estar conosco aqui também, né? Silmara, eu estou encerrando, eu acho que foi um bate-papo extremamente agradável, os nossos internautas estão fazendo vários elogios aqui a vocês. Queria agradecer muito a participação da ArcelorMittal, através da Silmara, que esteve conosco aqui nessa transmissão, e dizer que a iniciativa de vocês, mais uma vez, é desbravadora. Então, muitas vezes a gente tem que ser um pouco empírico nesse momento, vai por ensaio e erro, vai aprendendo, mas o que fica de exemplo importante, fundamental, é que vocês estão no caminho, né? Vocês fizeram alguma coisa, vocês saíram da zona de inércia e estão tentando fazer alguma coisa, como disse o Ascânio, para capturar essa demanda reprimida, como você falou, para tentar sensibilizar novos consumidores, para que possam enxergar as nossas marcas e possam, acima de tudo, valorizar esse elo fundamental da cadeia da siderurgia, que é o elo da distribuição de aço. Silmara, te agradeço muito pela presença e, por certo, teremos outras oportunidades de falarmos sobre esse assunto. Muito obrigado. Viu?
Eu que agradeço, Gilson, Ascânio, todos os presentes, foi um prazer falar com vocês. Ascânio, obrigado pela força, você é uma pessoa de instituição, tem uma visão bem importante do consumo de aço no Brasil, foi um prazer falar contigo, te agradeço muito obrigado pela participação. Obrigado, Gilson, obrigado, Silmara, e obrigado a todos aí que nos ouviram, nos acompanharam aí nessa manhã, né? Foi um prazer estar aqui com todos vocês. Legal. Aos nossos internautas que sempre nos acompanham, lembrando só para encerrar, nós somos o Sindicider, a gente tem um trabalho de prestação de serviço voltado para as nossas 3.500 empresas que nós representamos em todo o país, sempre com foco em informações estratégicas que possam te ajudar no dia a dia aí. Se tiver alguma dúvida, quiser fazer comentário, acesse lá o nosso site www.sindicider.org.br. É sempre um prazer ter esse canal de comunicação com vocês. Façam sugestões para as nossas próximas transmissões. Nosso objetivo é favorecer a competitividade do setor de distribuição de aço. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.